Business Rock na Prime TV, SBT, aqui em Dom Eliseu. Hoje nós temos uma atriz, produtora, empreendedora, Mariana Xavier. Mariana Xavier, que fez personagens icônicos como Marcelina, como Jennifer, como a Biga, muitos outros personagens. E hoje eu vou ter uma conversa muito gostosa com ela, histórias que vão emocionar você, que vocês vão aprender a admirar cada vez mais. Então, vamos conhecer um pouquinho da Mariana Xavier, aqui no Business Rock, na Prime TV SBT. Nós vamos falar com a Mariana, como nós nos conhecemos aqui no Web Summit. Foi espetacular. E aqui a gente vai contar um pouquinho dessa peça que é incrível, que é Antes do Ano que Vem. O cenário todo são 3 cadeiras, um macacão e 7 personagens vividos pela Mariana. Então vocês vão ver como é espetacular e de onde surgiu essa peça, que foi uma ideia maravilhosa. Business Rock, Business Rock, Business Rock! Bem-vindo todos vocês ao início desse programa que promete, esse programa promete que essa mulher que eu tô aqui, vocês não acreditam como ela é, meu Deus, eu tô completamente apaixonado por ela. Além de ser uma atriz gigantesca, né, que eu amo de paixão, os filmes, as novelas, os clipes, os personagens no teatro, tudo que ela faz, com a intensidade que ela faz, é algo surreal, né? Conhecidíssima, né, do público brasileiro, Mariana Xavier, e eu fiquei enlouquecido, as pessoas enlouquecidas. Essa mulher, além de ser uma atriz, produtora, Sandro, e que essa mulher que, prazer! além de tudo, traz questões de padrões, inspira a mulher. Meu, é demais. Bem-vinda, meu amor da minha vida, Mariana Xavier. Sandro, que prazer estar aqui com você. Que bom que hoje a gente tem a possibilidade de conversar online, né? E foi um prazer enorme te conhecer. Eu acho que foi uma dessas coisas de artimanhas do universo mesmo, que orquestrou tudo para que a gente se cruzasse numa situação completamente inesperada, imprevisível, né? Ali no meio do Web Summit. Gente, Sandro, ele virou fotógrafo por 1 minuto. Eu tinha sido abordada por um casal queridíssimo que me pediu para tirar uma foto. Sandro estava por ali de passagem, foi escalado para ser o fotógrafo de ocasião. E a partir dessa foto, a gente começou a conversar. E isso já virou uma amizade, uma parceria, eu acho, artística e de negócios. E, como diz meu empresário, a beleza no improviso da vida. Cara, como é que você consegue, sem trocar a roupa, você troca a personagem, você vira uma outra pessoa, cara, é algo surreal. Assim. E tem algumas camadas nessa sua fala, assim, né? Eu acho que tem muita coisa, assim. Primeiro que o teatro, ele te dá possibilidades que os outros veículos não te dão, né? A televisão, ela tem um nível de realidade, de verossimilhança, né? De que você acaba te limitando e o próprio sistema acaba te botando numa mesma caixa. Eu acho que muitas vezes isso que você fala sobre atores que muda um pouquinho, mas é quase o mesmo personagem, muitas vezes não é falta de potencial daquele ator, mas é um sistema que insiste em ser preguiçoso e enxergar as pessoas de uma maneira muito limitada, sabe? Aquela história do time que tá ganhando não se mexe. Então, se eu sei que essa pessoa aqui funciona na comédia, vamos deixar ela só na comédia, porque a gente já sabe que dá certo. Falta um pouco de ousadia nas escalações, eu acho. Uma certa comodidade, Sim, né? uma certa preguiça mesmo, acho. Exatamente. E o teatro, ele acaba sendo ainda maior, né, de possibilidades, porque não exige essa verossimilhança que o cinema ou que a TV exigem, de que você tem que ter um visual compatível com aquela faixa etária daquele personagem. No teatro, não. No teatro pode tudo. A minha peça é um grande combinado com a plateia. Ela é uma ode ao teatro raiz, né, que é esse corpo na voz, sem parafernália, não tem painel de LED na minha peça, sabe? Sou eu, um macacão cinza, 3 cadeiras e um fundo que ambienta, assim, mas que, como eu já te mostrei, eu já fiz sem esse fundo também, né? E ele é um grande combinado com a plateia, que hoje quem vai estar nesse palco é essa operária da arte aqui,
e eu vou dar vida a 7 mulheres, e se você embarcar comigo, vambora. E a plateia embarca, sabe? Então, no teatro, eu posso fazer a menina de 16 e a velha de 80, porque o teatro eu posso tudo, né? Então, e eu também tenho que dar muito mérito para esse trabalho, né? Que as pessoas falam, meu Deus, chega uma hora que a gente não acredita que só tem uma atriz em cena, parece que tem uma galera em cena. Ou, você vira o corpo e a gente já sabe quem é a personagem. E isso eu preciso compartilhar esse mérito com 2 pessoas fundamentais desse processo criativo, que são o Márcio Vieira, que é o meu diretor de movimento, e o Jorge Maia, que é o meu preparador vocal, porque eles é que me ajudaram nessa construção. Claro, a direção artística do projeto é do Lázaro Ramos e da Ana Paula Bouzas, que são 2 gênios maravilhosos. Muitas vezes, ou quase sempre, os louros fica com quem está na frente da câmera ou com quem está no palco. E é muito importante a gente dizer que mesmo um monólogo, ele é construído por uma equipe gigantesca que faz aquilo tudo acontecer, né? Às vezes, porque a Mariana é incrível. Não, a Mariana só está incrível em cena porque ela teve uma série de outros profissionais incríveis que trabalharam naquele processo criativo e que trabalham na execução daquele espetáculo para que ele aconteça. Então é isso, assim, eu acho muito importante a gente falar da importância do coletivo, né, que ele é imprescindível para que as coisas se realizem, e é importante a gente falar disso porque quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala, né, dessa indústria cultural brasileira, que nem é só quem está lá fazendo o espetáculo, é o motorista de aplicativo que vai levar o espectador para lá, é o cara da pipoca na frente, é a galera do teatro, é a bilheteira, é a faxineira, né? É o hotel que hospeda a equipe quando a gente vai para uma cidade, é a passagem aérea. Então, muitas vezes as pessoas não pensam quanto da economia se movimenta através de um projeto cultural que tem uma atriz em cena, e aí parece que não é nada. Nesse bloco, a gente mergulhou num papo super cabeça sobre saúde mental. Mariana, conta um pouquinho como a peça nasceu de uma notícia que o diretor encontrou numa notícia chocante no Réveillon. E essa crise de ansiedade que ela também viveu. Como que isso é transformado em arte e se transforma num momento importante para as pessoas se reconhecerem, principalmente se emocionarem. Business Rock na Prime TV, SBT, yeah! Eu sempre acreditei na comédia não só como entretenimento, mas como uma ferramenta muito poderosa de gerar identificação, de fazer crítica social, de provocar reflexão, sabe? Então, quando eu pedi ao Gustavo para fazer essa peça, eu não tinha uma temática específica, não estava previsto que seria sobre saúde mental. Eu só disse para ele, eu quero uma montanha-russa de emoções. Eu quero que as pessoas riam, mas que elas também se emocionem, se identifiquem e que elas levem para casa alguma coisa. Que elas não saiam simplesmente se sentindo mais leves, que elas levem consigo uma mensagem, uma coisa que alimente os dias delas. E aí o Gustavo tem uma habilidade ímpar de ver poesia no cotidiano, sabe? De ver beleza nas coisas simples e sutis do nosso dia a dia. E sabe, né, que eu sou essa pessoa que gosta de falar de temas difíceis de um jeito leve, de um jeito lúdico. O Gustavo leu uma notícia de que a noite de Réveillon era uma das noites com maior índice de tentativas de suicídio e de ligações para serviços de amparo emocional como o CVV. O Gustavo tomou um susto com aquela notícia, porque para ele o Réveillon sempre trouxe emoções muito boas, sabe? Ele sempre gostou daquela sensação de renovação de ciclo, de agora tudo fica para trás, agora tudo é novo, vai ser melhor, essa esperança. Só que aí ele se debruçou sobre esse assunto e entendeu que para muita gente é justamente o contrário. Para muita gente, esse período do Natal e do Réveillon é um peso, uma angústia enorme de frustração por tudo que essas pessoas queriam realizar e não conseguiram. E esse medo do novo ciclo, sabe? Tipo assim, meu Deus, lá vem mais um ano em que eu vou fazer milhões de metas, eu vou planejar um monte de coisas e não tá no meu controle e eu vou sair perdendo de novo. Então, eu perdi um amigo esse ano. Eu perdi um amigo no dia 9 de janeiro para depressão. Meu professor da Dança dos Famosos. Caramba! E foi muito doloroso. E eu falei, caramba, minha peça é muito real. É uma doença tão silenciosa, é uma doença que as pessoas que têm disfarçam, né,
postam no Instagram que estão felizes, não sei o quê, e sabe, nesses dias mais intensos, que é Ano Novo, Dia das Mães, Dia Sim, dos todas Pais, essas datas de felicidade obrigatória, né? Que todo mundo tem uma Exato. família feliz para mostrar. Eu vou só fazer Você falou que é uma dor, uma doença silenciosa. Uhum, Eu vou dizer que ela é uma doença silenciada. exato. Eu acho que muitas vezes é silenciosa, sim, mas ainda é muito silenciada. Eu acho que muitas pessoas ainda têm muita vergonha de falar sobre Uhum, isso. E a peça ela vem justamente para estimular as pessoas a validarem o próprio sentimento e a falarem sobre isso. Né? Não é à toa que o lema do CVV, né, do Centro de Valorização da Vida, é falar é a melhor solução. Que a gente uhum, falar sobre isso, a gente tirar do plano da fantasia e falar uhum. tem um efeito preventivo para as pessoas. E a gente tem ainda, Sandrão, muitos estigmas de achar que o depressivo é aquela pessoa soturna que fica Uhum. em casa jogada na cama e 3 dias sem tomar banho e tal. Isso é um estereótipo que não existe mais. Quem fala assim, pobre não tem depressão. Pobre tem depressão, mas pobre não tem tempo para sentir que está deprimido. Ele não tem Exatamente. possibilidade de parar para se cuidar. Ele tem É. que estar deprimido sem saber que está deprimido e se ele descobre, ele tem que dar um jeito de sobreviver aquilo, de superar aquilo, sem ter o tempo e os recursos necessários para se tratar. Então, assim, é muito complexo e é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente refletir sobre quem cuida do cuidador, quando é o psicólogo, quando é o médico, quando é a mãe que cuida de todo mundo, que está precisando desse cuidado, quem é que olha para isso? E a peça fala de tudo isso. E Uhum. não por coincidência, quando o Gustavo me mandou esse texto, que foi em fevereiro de 2018, eu tinha acabado, Sandro, de passar pela minha primeira consulta com um psiquiatra por causa de crise de ansiedade. Uhum. Eu estava vivendo o meu melhor momento profissional até então e tinha um vazio, tinha uma tristeza, tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia explicar. As pessoas esperam que uma pessoa famosa esteja sempre sorridente, Sim. esteja sempre disponível para o público. É uma cobrança mas se o público te botou onde você tem que ser devota a esse público o tempo inteiro. Você não pode recusar uma foto, você não pode recusar um abraço, você não pode. E eu falo, gente, uma pessoa pública, antes de ser pública, é uma pessoa. Ela Isso. tem momentos ruins. Então, hoje, eu desconfio muito de quem tá sorrindo o tempo inteiro. A gente tem uma personagem na peça que é assim, que é a Gracinha, que eu falo que ela é o símbolo da positividade tóxica. O mundo tá despencando e ela tá, a gente vai viajar que nem sabe assim? E é de uma solidão profunda, porque essa pessoa que tem milhões de amigos nas redes sociais, mas que quando ela precisa desabafar e dizer que ela tá triste, não tem ninguém. Quer descobrir como sua empresa pode economizar até 62% em encargos trabalhistas e previdenciários ao pagar premiações para o seu time comercial? Sim, é verdade. Com as soluções de premiação da P2X Pay, isso é totalmente possível. Eu sei que você deve estar se perguntando como funciona. É simples. Você escolhe uma ou mais das nossas soluções de premiação para pagar seus colaboradores, como o cartão premiação, o cartão virtual e o portal de premiações. E como os pagamentos de premiação não integram a remuneração salarial nem constituem encargos trabalhistas, sua empresa economiza mais da metade desses custos. Assim, você pode pagar a premiação do seu time inteiro sem se preocupar com encargos. Além disso, aumenta o engajamento dos seus colaboradores que podem utilizar as premiações em uma ampla gama de opções, como compras em lojas físicas e virtuais, saques, transferências, pagamentos de contas e muito mais. Vamos implementar em sua empresa? Entre em contato agora. Neste bloco, nós vamos mostrar uma pergunta que a Érica, a nossa produtora aqui do nosso programa, fez para a Mariana. E é uma pergunta que gerou um dos melhores momentos dessa entrevista. É quando a Mariana percebeu que ser ela mesma era mais importante do que se encaixar no que as pessoas pretendiam, no que as pessoas esperavam. E ela vai contar um pouquinho a história dos bastidores, o teste para Marcelina e também o quase emagrecimento, né? Uma história
história muito louca que todo mundo acho que já passou por isso. Então, vamos ver um pouquinho desses bastidores, como essa grande atriz se tornou essa superstar. E eu quero aproveitar a minha oportunidade, fazer uma pergunta para Mari. Faça. Se você tivesse que escolher um momento específico da sua carreira, que você percebeu assim que a sua autenticidade, exatamente isso que a gente falou agora, você, pura, sendo você, era mais importante para o sucesso do que criar um estereótipo ou alguma coisa. Quando que você percebeu isso na sua carreira? Assim, porque isso melhora muito também a questão da autoestima, né? Para fazer um personagem, você se sente insegura. Será que tem a ver comigo, tal? E quando você percebeu que exatamente a sua autenticidade, tudo isso que você traz, toda essa representatividade também, é o que faz o seu sucesso e não se encaixar em algo, às vezes, que as pessoas querem. Como eu tô numa onda muito mística, eu vou contar uma história. Eu acho que poderia ter muitas respostas para essa pergunta, mas eu acho que essa aqui vai valer, assim. Em 2011, eu estava fazendo elenco de apoio numa série da Globo chamada Macho Man. Elenco de apoio, para quem não sabe, eu ficava no fundo da cena, desfocada, fazendo a unha da figurante, porque eu era do elenco de apoio do salão de beleza, e se um dia pintasse no roteiro uma falhinha, eu tinha DRT e podia falar. Nessa época, foi quando começou a rolar a história de que o Paulo Gustavo ia fazer Minha Mãe é uma Peça, o filme, né? Ele já rodava o Brasil com monólogo, já era um sucesso no teatro, ia fazer o filme. E a Poliana Rocha, ela era muito amiga do Paulo, eles tinham estudado juntos na Cal e tal, falou pra mim assim, Mari, Minha Mãe é uma Peça vai virar filme, eu indiquei você pro Paulo para fazer a Marcelina. Aí ele perguntou se você era bem gordinha. Porque é isso, né? Eu sou aquela pessoa que fica no limbo, Sandrão. Eu sou assim, gorda demais para ser magra e magra demais para ser gorda. Sou eu. E aí ele falou, ela é bem gordinha. Aí a Poliana deu aquela disfarçada e falou, ela é gordinha, mas ela é ótima. Você vai adorar conhecer, não sei o que. Não. Eu que nunca fui de ficar esperando nada cair do céu, ferrada de grana, participei de uma promoção para ganhar ingresso para a peça do Paulo Gustavo. Fui lá no teatro, assisti ao Hiperativo. No final, fiquei esperando o Paulo e me apresentei para ele. Falei, oi, eu sou a Mariana, amiga da Poliana, que ela falou pro filme. Aí ele olhou de cima a baixo, fez assim, mas para fazer Marcelina? Mas você é mais pra magrinha, né, amor? Não, que Marcelina é imensa, Marcelina é tipo o Jô Soares. Mas faz o teste. Isso foi mais ou menos novembro de 2011. E eu tava ali, batalhando para conseguir um papel legal, todo mundo me elogiando muito. Você é maravilhosa, nossa, você é muito boa atriz, mas só me chamavam para fazer participação de um capítulo. Naquela época, Sandro, eu não era mulher. E aí eu vou explicar o que eu não era mulher. É que quando vinha no roteiro assim, mulher, 35 anos, não era eu. Só escalavam mulher magra. Só me escalavam quando vinha mulher gorda. Caraca, meu. Tipo, se fosse assim, vendedora, professora, juíza, ninguém me chamava. E ainda é um pouco assim. As pessoas que são fora do padrão, o tal do padrão misterioso, elas só são escaladas quando o personagem vai pedir uma coisa específica daqui. Não são vistas como pessoas. Elas são pessoas e um tipo específico. Então, eu estava em toda uma campanha com os produtores de elenco para dizer, gente, se vocês me acham talentosa, como vocês dizem, me chamam para trabalhar. Porque, pelo amor de Deus, se a personagem não estiver pedindo um corpo super musculoso, a personagem é uma fisiculturista, ou assim, é uma personagem que está com uma doença terminal e ela está muito magra. Se não tiver uma especificidade, por que não posso ser eu? Por que uma médica bem-sucedida não posso ser eu? Não existe médica com o meu corpo? Juíza, vendedora? E eu tava nesse processo de convencimento com os produtores, sabe? E aí eu fui fazer uma viagem nessa época e fiquei com aquilo na cabeça. E aí nessa viagem eu conheci um francês que era todo místico, que ele pegava sua coluna, falava sua vida, todo cheio das intuições. E aí ele começou no meio de uma balada gay a falar várias coisas pra mim, assim. Aí ele falava assim, primeira coisa, em francês, e eu tentando entender, né? Mas eu entendi. Nunca acredite se alguém disser que você não é bonita e que você não é sexy. Ele falou, aí ele pegava assim, apontava aqui assim pra mim e falava assim, no dia que você descobrir a força que você tem aí dentro, ninguém te
para, mas você precisa decidir o que você quer. Você está prestes a uma grande explosão em todos os campos da sua vida. Daqui a 2 anos você vai ser tão famosa que você não vai ter tempo de falar comigo. Mas você precisa decidir o que você quer. Muito cena de filme, né? Você precisa decidir o que você quer, você quer, você quer, você quer. E aí o cara sumiu, tipo o mestre dos magos, e eu, meu Deus, o que eu quero? Eu quero apenas conseguir viver dignamente da minha profissão. Oh, meu Deus, sabe assim? Focada de que a solução para a pergunta do Sacha, você tem que decidir o que você quer. Era emagrecer. E aí, quando eu tinha, tipo, perdido 5 quilos em 1 mês, e tava, uau! Aí surgiu o teste do Minha Mãe é uma Peça. Rapaz. E aí eu falei, não vou fazer. Porque, poxa, quando eu tava com 5 quilos a mais, o Paulo Gustavo achou que eu era magra. Imagina agora. E aí, por sorte, no meio do caminho, teve uma amiga minha, Gisele. Ela era assistente da Marcela Altberg na época, que era produtora de elenco, e ela me conhecia. E ela falava, você está maluca? Você está há 6 anos gorda, acreditando que você vai ter a sua oportunidade porque você está num nicho específico e agora que tem a oportunidade você vai emagrecer? Não vai, não. Você vai fazer esse teste. Essa personagem é você. Você vai fazer esse teste. Depois você emagrece. E aí eu fui fazer o teste. Só que eu fui sem a menor fé de que eu ia passar. Porque eu sabia que eu era magra, da imaginação do Paulo Gustavo. Eu sabia que eu era velha, porque a personagem tinha 18 anos, eu tinha 32 já quando eu fiz o teste. Aí eu fui, fiz o teste, enfim. Depois veio a surpresa de rolar e tal, bababá. E aí eu entendi, depois que eu vi que não era para eu emagrecer, que era para eu continuar no meu caminho de... Eu abri as portas, né? Eu recebi um conselho muitos anos atrás, em 2008, 2007, 2008, quando eu comecei a batalhar para fazer televisão e eu tinha um videobook, um de comédia e um de drama. E aí o Átila, nessa época, falou assim para mim, Mariana, você é muito boa atriz, de drama inclusive, mas deixa eu te dar um conselho, não hesite em entrar pelo caminho mais fácil. Se num primeiro momento quiserem que você seja a gordinha engraçada, seja a gordinha engraçada. E depois, quando você já estiver estabelecida, você começa a mostrar que você sabe fazer outras coisas. Foi o que aconteceu. A Marcelina, ela veio como uma grande oportunidade entre as pouquíssimas oportunidades que eu recebia. Quando eu falo do meu incômodo de ser resumida a Marcelina, porque o meu incômodo não é com as pessoas gostarem da Marcelina e admirarem o meu trabalho lá, porque eu também tenho orgulho disso. Eu sei que eu fiz um trabalho muito bom. E eu sou muito grata ao Minha Mãe é uma Peça pelas portas que ele me abriu. A minha questão é, 1, ser resumida a ela, e 2, os constrangimentos que as pessoas me fazem passar por causa dela. As pessoas me gritam na rua, as pessoas fazem brincadeiras de mau gosto sobre o que eu tô comendo. Então, isso é que me incomoda, mas obviamente eu serei eternamente grata, assim, por essa personagem. Neste bloco, é um bloco muito emocionante. A Mariana vai contar uma história que, na verdade, me fez apaixonar por ela, não só pela profissional, pela atriz, mas pela mulher, pela pessoa que a Mariana onde, através de um pedido de uma pessoa que estava internada e queria assistir a sua peça, o que ela fez? Como isso tudo aconteceu? É emocionante olharem para o outro. Né? Olharem com carinho para o outro, com humanidade para o outro. Vamos assistir um pouquinho, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito emocionados, porque eu fiquei demais. Vamos ver então como é que é essa grande história. Ô Mari, agora eu quero falar, né, dessa peça, da história do Hospital de Uberlândia. Conta para todo mundo, né, e o tamanho do seu coração também, cara. Essa não é qualquer pessoa que faz esse tipo de doação, sabe, de entender a humanidade do outro. O que você fez me marcou tanto e eu queria que você contasse para as pessoas o que foi. Bom, a gente começou a turnê desse espetáculo em 2022, né? A gente estreou numa temporada em São Paulo, depois a gente iniciou a turnê. Eu tenho uma coisa, eu sempre tive um desejo de fazer algumas iniciativas beneficentes com esse espetáculo, ou temporadas populares, porque eu sempre disse que a saúde mental é um assunto sério demais para ficar restrito só a quem pode pagar. Quando a gente faz com incentivo à cultura, a gente consegue fazer de graça em alguns lugares, consegue fazer temporada popular.
Então eu sempre tive esse desejo, né, de fazer coisas assim. Aí a gente estava em Uberlândia com a peça, e aí no dia que a gente chegou, o Carlinhos, que é o produtor de lá, de Uberlândia, eu estava almoçando com o Carlinhos e aí ele recebeu uma mensagem da diretora do Centro de Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Uberlândia. Lá tem um hospital que é referência, né, de tratamento de câncer. E aí, eu não me lembro o nome dela, perdão. Ela disse, olha, o nosso papel aqui, a nossa missão é tentar realizar os últimos pedidos, os últimos desejos dos nossos pacientes. E tem uma paciente nossa que antes de adoecer, ela era muito vaidosa, muito alegre, gostava muito de se arrumar, de sair, de se divertir. E ela se identifica muito com a Mariana, ela é muito fã da Mariana. E quando ela soube que a peça da Mariana ia estar na cidade, o pedido dela foi assistir a peça da Mariana. Só que a equipe médica disse que ela não tem condições clínicas de se deslocar até o teatro. Era isso, câncer muito terminal, né? Ela não tem condição de se deslocar até o teatro. Então a gente queria saber se a Mariana poderia fazer uma visita para ela. Aí aquilo, quando eu vi aquela mensagem, eu me arrepiei inteira e eu falei, tive uma ideia, a gente vai fazer uma coisa melhor. Aí passei a mão no telefone para o Júlio, meu operador de som, que é meu amor, assim, tá comigo há 10 anos, desde o meu espetáculo anterior. E é uma pessoa muito alinhada com a minha visão de mundo, sabe? Aí eu falei, Júlio, topa uma maluquice comigo? Ele falou, topo, mas o quê? Falei, cara, aconteceu isso e isso, tem uma paciente que tá terminal e ela queria peça, mas os médicos não puderam liberar e pediram para eu fazer uma visita para ela. Eu não quero fazer uma visita, eu quero fazer a peça para ela. Vamos fazer tipo um ensaio aberto, a gente leva só as 3 cadeiras, a trilha sonora e a gente faz como se fosse um ensaio aberto para ela. Aí ele, vamos, super, pode contar comigo. Aí eles ficaram super felizes, ficaram, ai, que máximo, nossa, incrível. Então a gente se programou todo para fazer no domingo às 11 horas da manhã. Aí na madrugada de sábado para domingo, eu não conseguia dormir. Eu tava angustiada, como se tivesse alguma coisa acontecendo. Eu falei, meu Deus, que coisa... Sabe quando você dorme picado? E o pouco que eu dormia, eu sonhava coisas que tinham a ver com essa apresentação. E sonhei, inclusive, com a Alessandra, que eu só sabia isso, que o nome dela era Alessandra, eu não sabia como ela era. Sonhei, né? No meu sonho, eu chegava num lugar que parecia tipo uma sala de estar desses hotéis fazenda, área de convivência, né? E aí eu chegava lá e tava ela com uma roupa preta básica, assim, tipo como se tivesse saído do banho, de cabelo molhado, assim, cacheado, louro. E aí eu falava, você que é a Alessandra? Ela falava, sim. Eu, ai, parabéns! Coisa da minha cabeça, né? Que não tinha aniversário, não tinha nada. E eu, sem conseguir dormir, acordando toda hora. Chegou 7 da manhã, eu desisti de dormir. Falei, chega, não vou mais dormir. Aí acordei e liguei meu celular. Aí Clarice, minha produtora, mandou uma mensagem falando, tá acordada? Aí eu falei, tô, por quê? Aconteceu alguma coisa? Sim, a Alessandra faleceu essa madrugada. E aí eu falei, meu Deus... Eu senti que tinha alguma coisa estranha acontecendo, sabe? Eu estava muito inquieta, Aí ela, e aí, o que a gente faz? A gente faz a apresentação ou não faz? Eu falei, cara, não sei. Eu não sei porque se por um lado pode ser que não tenha clima nenhum para a gente fazer uma peça lá dentro, por outro lado, justamente porque perderam um paciente hoje, talvez seja uma forma da gente dar uma injeção de ânimo nas pessoas. Falei, cara, não sei, vamos fazer o seguinte, pergunta para a diretora do hospital o que ela acha. Se eles acham que vai ser uma boa ou não. Se ela falar que é uma boa, eu tiro forças do além e eu faço. Aí fui pro banho e aí chorava, Sandro, no banho, chorava. O que eu tô inventando? Por que eu fui inventar de fazer isso, fazer essa peça para paciente terminal? Se alguém tem um troço ali no meio da minha apresentação, meu Deus, o que eu faço? Faço ou não faço? E aí, de repente, eu tive um insight, assim, sabe? Eu falei assim, peraí, essa mulher, até o último momento da vida, ela tava lutando para realizar os sonhos dela, sabe? E aí eu fiquei pensando que as nossas lutas, as causas que a gente abraça, elas não são só pra gente, elas são pra quem fica depois que a gente vai embora. E aí eu falei, eu vou fazer. Se a diretora do hospital falar que é pra fazer, eu vou fazer. Porque vai ficar como uma homenagem para ela e como um presente dela para essa equipe que tratou ela tão bem, né? E tentou fazer tudo que ela queria até o último momento. E aí a gente fez, assim, e foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vivi na minha carreira.
Uma dessas surpresas é quando a gente acha que a gente está doando alguma coisa e, na verdade, a gente está recebendo muito mais. Eu não tenho a menor dúvida de que eu saio daqui recebendo muito mais do que eu doei. Querida, estamos chegando ao finzinho do nosso programa, né? Eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todos, que depois vai virar um livro. Se você pudesse encontrar a Mari com 12 aninhos, com toda a sua experiência, toda a sua vida, o que você falaria para ela? Eu falaria: silencia o mundo e ouve o seu coração. Segue em frente, porque vai dar muito mais certo do que você imagina. Pessoal, queria agradecer demais a audiência. Estou muito feliz de trazer esse conteúdo, trazer esse programa, trazer essas histórias emocionantes e cada vez mais eu estarei aqui trazendo histórias como essa da Mariana, muito, muito emocionante, enriquecedora para nossas vidas. Fica aqui o convite, todo sábado às 11 horas aqui na Prime TV, SBT Dom Eliseu, Sandrão e o Business Rock, sempre com um grande convidado. Um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem aqui na Prime TV, SBT Dom Eliseu, Business Rock. Yeah!